Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de Teoria Microeconômica 2, tá? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre custos de produção. Então nós vamos entrar nesse assunto sobre os custos de produção, justamente para antecipar o que vai ser dito na próxima aula, que nós vamos fazer o tratamento algébrico em relação aos custos de produção. A mesma coisa que nós fizemos com a demanda na aula passada, tá? Então, quando nós falamos de demanda, nós estamos falando de pessoas que têm suas vontades, seus níveis, né, de utilidade, que eles devem ser respeitados por uma restrição orçamentária. Então, dentro da nossa última aula, nós vimos que as pessoas buscam maximizar sua satisfação, maximizar sua utilidade, devido a uma restrição orçamentária, né? Sujeito, então, a uma restrição orçamentária, e dentro disso nós conseguimos encontrar, então, dentro dessas condições, o máximo que cada um dos indivíduos podem consumir de determinados bens, sujeito, então, às suas restrições orçamentárias, como, por exemplo, o salário. E hoje, então, nós vamos começar a falar sobre o custo de produção. O custo de produção, já antecipando, tá? Nós vamos estar falando o quê? Sobre empresas que vão também estar dentro deste mercado, buscando ofertar o máximo possível, tá? Aos preços, né, que eles vão determinar de acordo com o mercado que está inserido. E também a sua produção vai depender de algumas restrições, tá? Então a produção ela não pode ser definida apenas conforme ela queira, tá? Então ela vai ter a sua definição da quantidade produzida de acordo com a escassez dos recursos, de acordo com o tamanho da sua firma, de acordo com a capacidade da quantidade de funcionários que tem, tá? Então, isso no curto prazo nós vamos ter algo bem pré-estabelecido. No longo prazo, alguns fatores deixarão de ser fixos e todos eles se tornarão variáveis, mas ainda assim nós teremos restrições dentro da produção, tá? Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouco sobre os custos de produção, quais são esses custos, e nós vamos entrar principalmente em um custo que é o custo marginal, que ele vai ser de extrema importância para nós, principalmente na próxima aula, quando nós buscarmos fazer, então, o problema de otimização através da minimização de custos, tá? Então, quando nós buscarmos minimizar os custos, sujeito à restrição, sujeito às restrições que essa empresa tem, nós devemos saber, então, como mexer com a questão do custo marginal. Nós devemos saber, então, como que isso influencia nas decisões de uma empresa, tá? Então, nós vamos começar falando sobre teoria de produção e custos de produção, diferenciando entre elas, tá? Dentro da teoria da produção, nós nos prendemos exclusivamente a algumas questões tecnológicas, né? Ou algumas questões físicas, como, por exemplo, insumos e produtos, tá? Então, as empresas, elas vão determinar a quantidade produzida, né? De acordo, então, com o que tem dentro do mercado. De acordo, então, como, por exemplo, como que se porta a tecnologia dentro desse setor, né? Como que as questões tecnológicas estão envolvidas? Como, então, como se comporta a quantidade de insumos dentro da economia? Como que estão a questão dos produtos, dos concorrentes? Então, isso nos dá a teoria da produção. Já os custos de produção, ele vai determinar uma outra questão, ele vai determinar a nossa chamada curva de oferta da firma, tá? Quando nós temos, então, algo simples como, por exemplo, né, que vocês veem lá na introdução à economia, como X e Y, você tem uma curva de demanda que ela é negativamente inclinada, temos a curva de oferta que ela é positivamente inclinada. Como se não tivesse restrições, o ofertante pode produzir a quantidade que bem quiser. Mas isso nós sabemos que isso não funciona por conta de questões tecnológicas, por conta dos insumos, por conta dos produtos, por conta da capacidade de produção da empresa, tá bem? E aí nós vamos também relatar algumas diferenças, como por exemplo o custo de oportunidade e o custo contábil. Dentro da contabilidade,
não se leva em consideração o custo de oportunidade. O custo que é levado em consideração dentro das demonstrações contábeis, dentro dos balanços que são divulgados, são apenas os custos contábeis, tá? Que vai envolver o quê? Apenas a questão do dispêndio monetário, apenas a questão do dinheiro, tá? O quanto que nós tivemos de custo, o quanto que nós pagamos, por exemplo, de funcionários, o quanto que nós pagamos de energia, o quanto que nós pagamos de maquinário, o quanto que nós pagamos, então, de todos esses custos, o quanto que foi, então, feito o dispêndio, o quanto que realmente saiu de dinheiro de dentro da empresa, tá? Então, é o famoso custo explícito, é o que fica registrado dentro das demonstrações contábeis. Já o economista gosta de trazer à tona o custo de oportunidade, que são os nossos custos implícitos, ou seja, os custos que nem sempre foram, que realmente saíram dinheiro da empresa, mas são os custos que chamado de custos alternativos, ou seja, o quanto que eu deixei de ganhar, por exemplo. Ah, eu tenho uma quantidade de dinheiro dentro da minha empresa. Eu investi em algo, por exemplo, na minha produção. Se eu não tivesse investido nisso, tivesse colocado, por exemplo, dentro do meu mercado financeiro, o quanto que isso me traria de retorno, tá? Então, essa diferença é o que vai ser, então, colocado dentro do custo de oportunidade. Por exemplo, a minha empresa está montada dentro de um prédio próprio, né? Eu não pago aluguel. Por eu não pagar aluguel, esse valor ele não vai estar dentro do custo contábil, mas eu posso estar colocando dentro do custo de oportunidade esse aluguel, então, tá? Que vai ser o quanto eu poderia estar recebendo caso eu não tivesse montado meu negócio dentro, então, desse estabelecimento, dentro desse lugar que é um prédio próprio, tá bem? Aí vamos então para os custos de curto prazo. Os custos nossos de curto prazo que nós temos, no curto prazo, alguns fatores vão ser fixos, tá? Então, o interessante quando nós falamos de custos de curto prazo é que alguns fatores são fixos, qualquer que seja o nosso nível de produção. Por exemplo, a planta da empresa e os equipamentos de capital são fatores fixos. Por que, professor, que no curto prazo esses fatores são fixos? Nós conseguimos ampliar a minha empresa no curto prazo? Não, né? Nós não conseguimos fazer essa ampliação da empresa no curto prazo. Eu tenho que fazer então um planejamento para que a minha empresa possa ser expandida. Equipamentos de capital. Muitas vezes, por exemplo, se eu estou trabalhando dentro de um setor industrial, né? Os maquinários são caríssimos. Então, eu vou ter um gasto inicial com os equipamentos de capital, onde no curto prazo eu não consigo, então, fazer a ampliação dos meus equipamentos de capital, sendo possível apenas isso ocorrer no longo prazo, tá bem? E aí vem os nossos principais custos que nós temos, que é o custo variável total, que é justamente a parcela do custo que varia, como o próprio nome já diz. E o que quer dizer isso? Ele vai variar em relação à quantidade produzida. Então, custo variável total, ele vai ser uma função em relação à quantidade. Quanto maior a produção, maior, então, tende a ser esse custo. Se vai ser em maior ou menor proporção, nós não sabemos, vai depender de outros fatores, tá? Aí tem o custo fixo total. O custo fixo é aquela parcela do custo que ele vai se manter fixa. Então, ele não vai variar de acordo com a quantidade. Como, por exemplo, o quê? Ah, o aluguel da empresa. Não importa a quantidade que eu vou produzir, ele sempre vai se manter constante. Ah, o número de funcionários no curto prazo. Ele é um custo fixo? Sim. Né? No curto prazo, sim. Se eu tiver que contratar mais funcionários, ele deixa de ser um custo fixo. Então, todos os fatores que eu não vou precisar modificar no curto prazo, eles estão, então, dentro do custo fixo. O somatório do custo variável com o custo fixo, então, nós chegaremos ao nosso custo total, tá? Então, o custo total é dado pelo custo variável mais o custo fixo. Aí vem, então, a nossa imagem que nós temos pelo custo total, tá? Os custos totais, então,
ele vai ser dado pelo quê? Pelo nosso custo variável e o nosso custo fixo, tá? Então, isso vai formar o nosso custo total. Se vocês observarem, o custo variável total, ele parte do eixo zero, tá? Por quê? Porque se não tem quantidade produzida, não tem custo variável. Já o custo fixo, ele já parte de algo acima, né? Aqui, então, parte o nosso custo fixo. Porque, mesmo sem produção, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar o salário de alguns funcionários, né? Então, eu tenho um custo já que é fixo dentro da minha empresa. A partir do momento em que eu começo a ter, então, quantidade produzida, eu começo então a ter um custo variável mais o meu custo fixo, que no caso o somatório deles nos dá então o custo total, tá? Que é toda essa linha nossa aqui que nós temos, que é o custo total. Bom, o que são a lei dos custos crescentes? Se vocês observarem, o custo variável total e o custo fixo total, ele é crescente, certo? Eles crescem, porém os custos totais e o custo variável total, ele cresce a taxas decrescentes, tá? Então ele vai ter esse formato que ele cresce a crescente e depois ele decresce. Por quê? Para depois, né? Nós crescemos primeiro a taxa crescente para depois crescer a taxas. Crescemos a taxas decrescentes para crescermos a taxas crescentes, tá? Porque produtividades crescentes estão associados com custos decrescentes e vice-versa. Que é justamente pelo fato do seguinte: eu tenho uma empresa, por exemplo, com 10 funcionários, tá? O que acontece? Se esses 10 funcionários não estão em pleno emprego, não estão todos trabalhando, no início da minha caminhada dentro da empresa, eu comecei a produzir uma quantidade, depois eu fui para duas, três, quatro. Vamos imaginar que cada um desses funcionários são capazes de produzir 2 unidades do bem que eu estou produzindo, então, no momento. Quando eu estarei no pleno emprego? Quando eu chegar, então, a 20 unidades, onde esses funcionários, então, estarão produzindo o máximo possível deles. A partir desse momento, o que está acontecendo? Eu estou crescendo meus custos a taxa decrescentes. Por quê? Porque os meus custos estão relacionados em questão à quantidade produzida. A partir de um momento onde eu preciso ter mais funcionários para produzir, é onde eu passo a crescer, então, a taxas crescentes os meus custos. Beleza? Aí vem outros custos que nós temos de conhecimento dentro da economia, que é o custo médio, que nada mais é do que nós pegarmos o custo total em relação à quantidade, nos vai dar o custo médio, tá? Nós temos o custo variável médio, que é o custo variável total em relação à quantidade, e nós temos o custo fixo médio, que nós vamos pegar o custo fixo nosso em relação à quantidade, tá? Esse custo fixo médio, ele vai ser válido apenas para o curto prazo, tá? Pois no longo prazo, todos os custos tornam-se variáveis. O custo total médio, ele também pode ser calculado pelo quê? Pelo somatório do custo variável médio e o custo fixo médio, tá? Se nós analisarmos aqui, o que nós temos de interessante dentro disso, tá? O custo fixo médio, ele tende a zero. Conforme for aumentando a quantidade produzida, o meu custo fixo médio, ele tende a reduzir. Por quê? Porque o custo fixo médio é dado pelo quê? Pelo meu custo fixo dividido pela quantidade. O fixo, vamos imaginar que ele é de 500. Eu tenho um custo fixo de 500. Se eu produzo uma quantidade, o meu custo fixo é de 500. Se eu produzo duas, vai para 250. Se eu produzo três, vai caindo. Se eu produzo 500 unidades, o meu custo fixo médio, então, vai cair para 1. Tá? Então, por isso que quanto maior a quantidade produzida, mais o meu custo fixo médio vai tender a zero. Tá?
Então, ele tende a zero, pois o meu custo fixo médio, né, a quantidade tendendo ao infinito, o meu custo fixo médio vai tender a zero. E como o custo fixo médio tende a zero, quando a quantidade aumenta, isso vai seguir que o custo variável médio vai tender a igualar-se ao custo total médio, tá? Por quê? O custo total médio não era dado pelo custo variável médio mais o custo fixo médio? Se esse custo fixo médio ele tende a zero, o que vai fazer? Isso daqui tendendo a zero é como se deixasse de existir. Então, o custo total médio ele vai se tornando muito próximo do custo variável médio. Conforme você vê, essas duas curvas elas tendem a se encontrar com o tempo, tá? Conforme a quantidade tender ao infinito, nós teremos então um custo variável médio tendendo ao nosso custo total médio, tá? Pois o custo fixo médio ele vai tender a zero. Aí nós entramos no custo marginal, tá? Que é o nosso último tipo de custo que nós temos. O que são os custos marginais? O custo marginal é o nosso custo de produzir uma unidade extra de um determinado produto. Então, quando eu aumento uma unidade produzida, quando eu aumento um Q, eu vou ter, então, um custo marginal maior, tá? Então, vai se referir às variações de custo, é quando se altera a produção. Um ponto que é importante tocar nisso, é importante vocês entenderem o custo marginal, porque ele vai ser utilizado quando, na próxima aula, nós formos analisar a maximização do lucro e a minimização de custos, tá? Como que eu calculo o custo marginal? O custo marginal é dado pela variação do custo total em relação à quantidade, tá? Então, ele é dado por um delta custo total em relação à quantidade. Então, eu vou analisar o quanto uma unidade a mais produzida gerou de aumento no meu custo total, tá bem? Então, nós podemos calcular isso também em relação à derivada, como fazendo a derivada do custo total em relação à quantidade, tá? Bom, nós sabemos que o custo total ele é dado por o custo fixo mais o custo variável, certo? Mas nós sabemos também que a variação do custo fixo total tende a zero. Logo, o custo marginal também pode ser, então, calculado pela variação do custo variável total em relação à quantidade, tá? Ou nós podemos fazer, então, a derivada do custo variável total em relação à quantidade, tá? Aí aqui está a relação entre os custos médio e o custo marginal. O que nós temos? Quando o custo marginal ele supera o custo médio, nós temos então que o custo médio estará crescendo. Quando o custo marginal igualar o custo médio, nós temos então que o custo marginal vai estar cortando o médio no ponto mínimo, que é esse ponto aqui, tá? Quando o custo marginal ele iguala o custo variável médio, ou custo total médio, é o nosso, então, ponto de mínimo, tá? Seria o ótimo dentro da relação. Então, quando o custo marginal ele iguala o custo médio, nós estamos no ótimo, nós estamos, então, no melhor ponto da produção. Tá? A partir desse ponto, nós sabemos que o custo médio vai estar crescendo e aí é necessário, então, algumas mudanças dentro da empresa. Conforme nós falamos, até agora foi sobre os custos de curto prazo. Agora nós vamos para os custos de longo prazo. O que muda? Tá? É que no longo prazo, ele é um período de tempo do quê? Onde todos os insumos são variáveis. Tá? Então, todos os nossos insumos são variáveis. Nós deixamos de ter, então, custo fixo. Não existem mais custos fixos, tá?
Vamos supor 3 escalas de produção para vocês entenderem. Uma escala onde eu tenho 10 máquinas, outra 15 máquinas e outra 20 máquinas, tá? E nós temos as nossas curvas de custo médio de curto prazo. Nós sabemos que o ponto melhor que nós temos é onde alcançamos o mínimo, né, da curva de custo médio. Se nós pegarmos a quantidade, uma quantidade 1, eu vou estar trabalhando com a minha curva de custo médio número 1, ou seja, a minha capacidade produtiva, onde eu tenho 10 máquinas. A quantidade 2 e a quantidade 4, se vocês observarem, ela vai tangenciar exatamente onde eu tenho o cruzamento das minhas curvas de custo médio. Então, onde eu poderia escolher, né, qual que seria a minha quantidade, a minha ótima, né, dentro da quantidade que eu tenho de maquinários da minha empresa. O meu ótimo, o meu ponto ótimo seria, eu poderia escolher, como por exemplo, a quantidade 1 ou 2, né, o meu custo médio 1 ou custo médio 2 para uma produção de quantidade 2. Como eu trabalho para o longo prazo, seria mais interessante eu escolher o custo médio 2. E o mesmo para a quantidade 4. Se eu produzir 4 unidades dentro da minha empresa, eu posso escolher entre as minhas escalas de produção. Se eu quero estar numa escala de produção 1, onde eu tenho 10 maquinários, ou eu posso estar na minha escala de produção 3, onde eu tenho 20 maquinários. Onde eu vou escolher? Eu vou escolher a minha curva de produção maior, porque eu sempre estarei pensando no longo prazo, ok? Aí vem as curvas de custo médio de longo prazo, nós vamos definir como que eu defino a minha escala ótima, tá? Então, a escala ótima da empresa em relação aos custos é onde eu tenho o custo médio de longo prazo mínimo. Então, eu vou buscar o menor custo médio de longo prazo, um ponto de menor custo médio de longo prazo, tá? Onde eu estou caindo o meu custo médio e eu atinjo então o mínimo, esse vai ser o meu melhor ponto, né? Onde eu vou buscar então dentro da minha empresa esse determinado ponto onde eu vou estar otimizando os meus fatores, tá? Se vocês observarem aqui, eu trabalho com 3 situações. Eu trabalho com economia de escala, é onde eu estou reduzindo os meus custos, onde eu estou trabalhando com uma economia de escala, onde eu estou conseguindo ter uma produtividade melhor. Eu tenho os rendimentos constantes de escala, onde eu cheguei então num lado mais estagnado, e eu tenho deseconomias de escala, que esse daqui deve então ter modificações dentro da minha capacidade produtiva, tá? O ótimo de uma empresa é trabalhar com economias de escala. Por quê? É onde eu estou conseguindo trabalhar com uma maior quantidade produzida e menores custos, ok? Existem algumas coisas como que nós conseguimos geralmente reduzir os custos dentro de uma empresa, que é conhecido também como economia de escopo. Tá? O que são essas economias de escopo? Elas estão vinculadas à redução dos nossos custos totais. Como que eu consigo reduzir o custo total de uma empresa? Talvez aumentando a variedade de bens e serviços prestados. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que fabrica celulares. Vamos pegar a Xiaomi, tá? Vamos pegar a Xiaomi, que é uma empresa que vem surgindo muito bem no mercado, tá? Vamos imaginar que ela começou com produção de celular e ela quer entrar então em novos ramos dentro da economia. Então, eu quero começar a produzir agora televisores, né, notebook e entre outros. Será que para a Xiaomi seria interessante, por exemplo, criar uma nova empresa para se produzir televisores e notebook, ou ela poderia utilizar já da sua capacidade, da capacidade dos seus funcionários de produção, e aí ela colocar em prática, então,
dentro da sua economia, trabalhar com economias de escopo, onde ela utiliza da sua capacidade produtiva já para produzir outra variedade de bens e serviços prestados. Automaticamente, isso vai fazer com que os custos se reduzem, tá bem? E aí vamos chegando ao final, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre linha de isocusto. A linha de isocusto, ela segue a mesma tendência da demanda, tá? Onde nós tínhamos as isoquantas, né? Nós tínhamos as linhas onde na demanda o consumidor ele vai respeitar uma restrição orçamentária, ok? Já para nosso pensamento para o lado da empresa, para o lado da firma, nós temos as linhas de isocusto, tá? Em onde a empresa também vai ter o seu orçamento já bem definido, que ele vai ser utilizado na aquisição de fatores produtivos. Então, essa linha de isocusto vai ser todas as nossas combinações possíveis de trabalho e capital, tá? Então, eu vou montar as minhas combinações entre trabalho e capital, e todas essas combinações possíveis, elas devem estar sobre essa linha de isocusto, tá? Então, eu posso produzir, né, com uma quantidade, um K0 aqui, e N0, que vai estar dentro dessa minha linha de isocusto. Eu posso produzir, deixa eu voltar aqui, numa quantidade, por exemplo, que também está dentro da minha linha de isocusto, né, K1N1, tá? E assim sucessivamente. Eu posso pegar num ponto que nem esse, por exemplo, chamar aqui N2, e aqui com menos capital. Posso, né? Se tiver dentro do meu isocusto, ou eu trabalhar com menos trabalhadores e com uma maior quantidade de capital disponível. Posso também, tá? Então, todos os pontos onde estão dentro da minha linha de isocusto é onde eu posso, então, estar alocando os meus recursos dentro da minha empresa. E como se dá o equilíbrio do produtor? O equilíbrio do produtor, já para adiantar da nossa próxima aula, ela vai acontecer no ponto no qual a empresa ela vai ser eficiente, tá? No nosso ponto de vista econômico. Então, quando ela é eficiente no ponto de vista econômico, ou seja, ela vai buscar minimizar os custos, ela vai buscar maximizar a produção através, então, da maximização da receita e da minimização dos nossos custos, tá? Então, essa é a nossa dualidade do problema da firma, onde a empresa ela busca maximizar a produção e minimizar os custos. Na nossa próxima aula, nós vamos trazer, então, essa questão do nosso tratamento algébrico, tá? Então, nós vamos buscar a minimização dos custos, tá? Algébrico. Nós vamos buscar, então, a minimização dos custos sujeito, então, às restrições que o produtor tem, tá? Então, essa era uma aula mais para a gente estar relembrando a questão dos custos. Caso tenham dúvidas, vocês podem já estar revendo essas dúvidas. E na próxima aula, então, nós vamos começar com a mesma ideia do lado da demanda, que é trazer um tratamento algébrico então, em relação aos custos. Espero, então, que tenha ficado bem claro, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte dos custos. Caso tenham dúvidas, eu vou estar passando o material para vocês estarem lendo também, tá bem? Mas é isso daí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais.